Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes aqui a mais essa conversa com os filmes da programação do Olhar de Cinema 2022. A gente está hoje abrindo aqui um papo com os dois diretores do filme Alan. Alan é um dos longas da competitiva do Olhar de Cinema desse ano. A gente vai estar fazendo conversas com boa parte dos realizadores para que as pessoas possam tanto conhecer um pouco mais sobre os filmes, ouvir falar deles depois, e vocês podem checar toda a programação do Olhar no site do Olhar de Cinema, olhardecinema.com.br, e também assistir esses vídeos no canal do YouTube do Olhar, se vocês tiverem curiosidade por mais desses vídeos que a gente faz, essas conversas. Então, sem mais delongas, vou chamar aqui para conversar comigo o Diego Lisboa e o Daniel Lisboa, que são realizadores de Salvador, na Bahia, e que estão lançando aqui no Olhar a primeira exibição intergaláctica do Alan, que é um documentário deles que está sendo lançado agora durante o Olhar. Então, Diego, Daniel, antes de mais nada, obrigado aí pela presença, pela disponibilidade de passar o filme no Olhar e de estrear o filme por aqui, que é sempre um momento muito delicado e forte, né, para os realizadores, a gente sabe disso, então a gente sempre agradece àqueles que apostam em fazer isso no Olhar. E queria conversar um pouco com vocês, então, o Alan é um filme, eu gosto de dizer que é um filme de arquivo em processo, né, porque ele é um filme que é gravado na hora, a maior parte do material dele, não todo, mas a maior parte do material dele é gravado na hora em que as coisas estão acontecendo ali num corpo a corpo, quase literalmente, com o seu personagem principal e com o entorno da vida dele, numa série de circunstâncias, mas que à medida que o tempo vai passando, esse material vai se alongando bastante, né, na quantidade de anos. Então, só internamente ali da própria realização do filme, ele já vai se tornando, de alguma maneira, um filme de arquivo, né? E aí depois ele tem aí um tempo que se passa, que se vocês puderem falar um pouco sobre essas durações e tal, é uma coisa legal, entre as últimas coisas que vocês gravaram e agora esse momento em que o filme está sendo finalizado e vindo ao mundo, né? Então aí ele realmente praticamente se torna um filme de arquivo até com relação aos materiais que vocês iam gravando na hora, no calor da hora, ali nos encontros e tudo mais. Eu acho que esse processo de finalização, de montagem, imagino para vocês, tenha tido já uma relação totalmente diferente se, por exemplo, fosse um filme que estivesse sendo editado ali na hora em que as coisas estavam acontecendo, né? Então, se vocês acham que uma primeira pergunta, é um pouco como é que foi esse processo de descoberta de vocês desse filme, né? Primeiro, digamos, esse impulso, né, por gravar, aquele contato de vocês com o personagem do Alan, com o entorno dele, com a vida dele, e depois a forma como vocês vão entendendo ao longo do tempo o que esse filme vai se transformando, né, com a passagem do tempo, em que esse arquivo vai se tornando mais longínquo, digamos assim, no tempo. Como é que foi um pouco esse processo em geral? Primeiro, só falar da felicidade de estar lançando esse filme aí no Olhar de Cinema. Para a gente, era uma das metas do filme. Se o filme entrasse, a gente ia ficar muito feliz e a gente está muito feliz com essa seleção, com esse lançamento intergaláctico no Olhar de Cinema. E é um festival que a gente ainda não foi, né? Nenhum filme da gente passou pelo Olhar, então é uma novidade também aqui para Cavalo do Cão Filmes. E é isso, assim. Ontem eu estava até conversando com o Diego, né? A gente ficou pensando no Alan como um filme vida, né? Um filme de 20 anos, né? O primeiro take que a gente fez do Alan foi em 2002. Então, a gente está lançando o filme 20 anos depois, né? Certinho, assim, é bem um momento cósmico mesmo, assim, do filme, que de alguma forma não fecha ciclo, porque, como a gente também conversou ontem, é um filme conflito também, e esse conflito não se resolve.
ele continua aberto, é só uma etapa a mais, mas a geografia do filme é meio essa, assim, né? A gente filmou durante 10 anos, né? De 2002 a 2012, e a partir daí a gente ficou com esse material na mão por mais 10 anos, pensando em como apresentá-lo ao público, às pessoas, em como tornar filme, fazer filme dessas imagens, desse registro de vida, de percurso, tanto do Alan quanto nosso, né? Porque o tempo estava interferindo tanto na vida do Alan quanto na vida da gente, né? Então, é um filme sobre o Alan, mas é um filme também muito sobre a gente, sobre nosso processo, nosso aprendizado dentro do cinema, nosso começo no cinema. Eu acho que foi um dos primeiros projetos da gente, né? A gente ainda na faculdade de cinema, então não deixa de ser isso assim também, né? Dois jovens cineastas buscando um primeiro tema, um primeiro filme, uma primeira aventura cinematográfica, né? É isso. Ainda só acrescentando um pouquinho sobre processo, né? Naquele momento, a gente, com pouquíssimo recurso, né? Com o que a gente tinha na mão, as câmeras, a gente começa a filmar Alan com a Digital 8, né? Com aquelas fitinhas lá. E era um processo que a gente utilizava muito em várias abordagens de tema, né? A gente não tinha um roteiro, não tinha um entendimento do todo, mas a gente sentia que era necessário filmar aquilo que era importante, e a gente fez vários projetos, vários filmes nesse formato, né, que a gente chamava de recurso zero, que eram mais ligados a uma pegada documental, e Alan veio nesse processo, né? Então a gente resolveu começar a captar processos da vida dele, entrevistas, e era um interesse mútuo, né? Alan, um artista em busca do seu espaço, com muito desejo de contar sua história, sua trajetória e denunciar também sua realidade, né? Mas, como o Daniel disse, né, acabou virando um processo, nesses 10 anos, de encontros, né? Nossas vidas correndo, a vida de Alan também, então, em momentos pontuais da existência, a gente encontrava e captava aquilo, né? E sem entender ainda muito bem o que iria se tornar isso, a gente sabia que estávamos no processo de um filme, mas ainda não sabíamos que filme seria esse, né? Talvez o filme naquele momento estivesse mais na cabeça de Alan do que na nossa, eu acho, porque muitas captações foram demandadas por ele mesmo, assim, né? Muitas vezes ele ligava e falava, cara, vem aqui com a câmera que você precisa filmar isso aqui, sabe? Eu quero mostrar isso aqui que eu estou passando. E às vezes, já no decorrer dos anos, a gente não estava com tanto entendimento de que o foco naquele filme era importante. Ah, beleza, vamos lá, e captamos aquilo, sabe? E entendíamos a potência daquilo, mas ainda não sabíamos o que fazer com aquilo, né? E a vida caminhou do jeito que caminhou, que todo mundo vai ver no filme aí. E depois disso a gente entra no segundo processo da etapa, que é justamente desenvolver um roteiro em cima desses encontros, né? A gente não tinha uma narrativa linear da vida de Alan estabelecida, a gente tinha momentos que a gente acabou dando esse rec, né? Deixando registrado aquela coisa, e na ilha vira um outro processo, né? Um processo muito longo, árduo, assim, né? O filme passou por várias montagens, mas várias mesmo, assim, até a gente entender como Até a gente voltar para o contaria. começo. Até voltar para o começo, exatamente. Pensamos abrir câmera, como contar essa história, se ia ter uma narrativa off, se não sei o quê, todas essas situações que muitos diretores se deparam em ilha, mas nesse formato que a gente vai explicar melhor isso daí aos poucos, o que a gente está chamando de documentário, né?
que é um processo muito cru mesmo, como o termo já diz. Na ilha é uma situação, fica tudo muito aberto, né? Muitas possibilidades, e a gente não está falando de um filme simples, né? A gente está falando de um legado, de uma história de vida, né? De uma história de amizade, né? Todo um sonho, um desejo de uma existência que acabou ficando registrado nas letras e nas imagens, né? Esse material que a gente guarda com todo o cuidado do legado de Alain. E aí era esse exercício, né? Foram vários processos, e hoje eu acho que o que as pessoas vão ter oportunidade de ver no olhar, e que para a gente vai ser um prazer, né, compartilhar, vai ser fruto de uma busca verdadeira de 20 anos para contar bem essa história. Uma coisa que eu acho importante de conversar com vocês é essa questão justamente que estava um pouco na resposta de vocês já indicada, mas eu queria só aprofundar um pouco, que é essa questão do relacionamento entre quem faz e quem está na tela, né? E, em última instância, vocês, na verdade, também estão na tela, né? Principalmente mais o Diego, e acho que certamente isso é uma decisão de montagem importante, de não deixar de ter esse registro de que esse filme ele foi sendo realizado a partir dessa troca muito direta e muito pessoal, no sentido mais emocional do termo, né? Não é só o pessoal de um indivíduo com outro, mas pessoal no sentido de ser uma relação que tinha uma continuidade, né, para além do que a gente vê na tela, como dá para perceber pelo que está na tela. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco justamente tanto na fase da realização quanto na fase da montagem, das dificuldades e das várias coisas que podem, várias camadas que isso acaba gerando de complexidade mesmo, né, para vocês, de maneira de se colocar, permitindo que isso represente ali uma verdade, que é a verdade de como esse filme realmente foi feito, né, que essa relação era uma relação que era essencial para se entender como esse filme estava sendo feito e por quê, mas, por outro lado, também uma forma de tentar não fazer com que o filme, ao fazer isso, deixe de ser sobre o Alain, né? Porque o Alain tá aí, né? Ele é o título do filme, não é por acaso, né? Ele é o motor do filme. Então, de que maneira vocês foram tentando, seja no momento mesmo da filmagem, seja no momento depois, principalmente na montagem, encontrar esse tom desse registro, desse encontro, na verdade, né? Porque é também um registro de um encontro, né? Entre o Alain e vocês, e a câmera de vocês e tal. Sim, sim. Assim, é bem importante a gente entender que o convívio de Alan com a gente foi bem intenso, assim. Alan não é um personagem que a gente vai em busca, assim, sabe? Como alguns outros que a gente já trabalhou, por exemplo, Padre Pinto, Jaime Figura, personagens que fascinaram a gente por algum motivo e a gente foi ao encontro deles. O Alan, ele estava, a adolescência da gente, a gente passou toda com o Alan. Alan era um amigo de bairro, era um cara que estava ali na adolescência da gente, e por mais que a gente morasse no Imbuí e ele na boca do rio, mas tinha o convívio diário, os encontros. Então isso é importante, assim, de entender nessa relação, assim, que não era um personagem fora do mundo da gente, assim. Alan fazia parte, a gente fazia parte do mundo de Alan, Alan fazia parte do mundo da gente. E tinha muita verdade nisso tudo, mas não a ideia de uma verdade fechada, a verdade com toda a sua complexidade, né? E que a gente entende muito bem hoje, olhando para o material, a gente consegue perceber isso com muita clareza, assim, há um tempo atrás, talvez menos, assim. Então, realmente, esses 10 anos que a gente ficou com esse material para finalizá-lo,
a gente teve que pensar muito sobre que formato seria esse. E por várias vezes a gente achou que o filme era sobre Diego e Alan. E não deixa de ser, mas a gente achava que o protagonismo estaria dividido ali, né? E a gente tentou esse caminho algumas vezes, mas a gente foi percebendo que não, que o protagonismo era realmente do Alan, e foi pesando, assim, muito difícil, cara, assim, sendo bem sincero, assim, muito complicado, assim, você encontrar o ponto certo disso, assim. Acho que Diego pode falar um pouco mais, assim, né? Mas, assim, era uma coisa que a gente conversava muito, assim, sabe? O quanto, não só o quanto inserir Diego, mas o quanto trazer imagens que não fossem daquela época. Isso a gente começou a perceber muito rapidamente, assim, que era como se as imagens antigas elas negassem, assim, tudo que vinha de imagem produzida depois, sabe? É como se elas não aceitassem que aquelas imagens fossem encaixadas ali naquele grupo de imagens. E aí eu acho que dá muita força a essa ideia do que Diego falou, dessa ideia de um documentário, né? Um tipo cru, uma estética de crueza mesmo na forma de registrar, no jeito de registrar, que a gente não conseguia mais nas outras imagens, sacou? Então sempre ficava um ruído, uma coisa estranha, e assim, ao ponto que a gente avançava, depois a gente tinha o trabalho de limpar, de tirar, né? Ao ponto que a gente colocava, depois a gente tinha que vir tirando, porque era, era, eram tentativas, né? Para ver se funcionava, mas sempre a gente foi percebendo, e já era por isso que eu falo que a gente voltou para o começo, porque no começo a gente já tinha essa sensação. Como a gente tem um outro filme sobre o Padre Pinto, que a gente conversa a mesma coisa. A gente fala, rapaz, não tem como trazer outras imagens. E aí eu entendo até o risco do filme, de alguma forma, parecer datado ou parecer não atualizado, sacou? Mas a gente preferiu correr esse risco e entender o que as imagens estavam pedindo e falando para a gente, e bancar esse recorte que pode ser lido como mais tosco, mais sei lá, mais cru, né? É um documentário mesmo, assim como a gente brinca aqui chamando. Hein, Diego? Diga É, aí. rapaz, esse processo foi muito difícil para mim, assim, do lado pessoal mesmo, de conseguir dar entender esses lugares, né, essas separações, depois que isso vai virando filme, né? Porque o que acontece? Foi uma história de amizade, de uma fase muito louca da minha vida, da vida de Alan também, e de Daniel, enfim, e que muitas coisas estavam acontecendo ali, inclusive um filme. A gente estava filmando, mas assim, meio que tropeçamos na existência e fomos vivendo, e tinha música, tinha banda, tinha droga, tinha uma câmera, tinha, sabe, não tinha uma programação. A gente nem sabia que um dia a gente ia estar aqui no Olhar de Cinema com esse filme. Naquele momento era vida pura, assim, sem planejamento, sabe? Você vê que o filme não tem uma linguagem definida na captação, né? Ele tem uma linguagem na montagem. Cada dia eu ia com uma câmera diferente, Daniel com outra, e uma hora me filmava, outra hora dava a câmera para Alan filmava. Não tinha nada estabelecido, sabe? Era o que desse na telha naquele momento no processo, né? Mas quando chega na fase de depois, né, que a gente ficou alguns anos, inclusive, sem mexer no material, desses 10 anos teve um hiato aí que a gente precisou para respirar e tudo mais por todo o processo. Quando volta, para mim é muito difícil, porque eu queria contar essa história, eu queria muito contar essa história, compartilhar com o mundo a história do que a gente viveu, porque foi uma história foda, assim, que envolveu muita coisa, muitas vivências, com tudo, né? O processo de telefonemas da cadeia,
o processo que a gente viveu na rua, dentro das periferias, em cima dos palcos. Então, a gente viveu muita coisa fantástica, sabe, que eu queria muito contar. E foi difícil entender que eu não dava conta de contar essa história no filme, né? Que essa uma história que eu vivi e está comigo, e, enfim, está na minha memória, mas é impossível contar com o que a gente tinha de imagem e com o que os signos dentro de um filme representam, sacou? Não dava para explicar para as pessoas exatamente a verdade do que aconteceu, sabe? Sem ser mal interpretado. E aí a gente vai para o black, né? Para o artifício do black, da quebra, da fissura, do ruído, do que não dá para ser dito, do que não consegue ser mostrado, e de deixar o próprio público fazer as conexões, né? Porque, assim, é o que o Diego está falando, tem histórias incríveis que não estão ali, e que Diego queria muito contar, sacou? Diego queria contar dos telefonemas, das coisas todas, do convívio, assim, e do que não foi filmado, né? Só que a gente foi abrindo mão disso, foi entendendo que talvez já tivesse tudo ali nas imagens, e que, a partir do momento que a câmera foi ligada, e aquilo ali tinha uma importância maior do que talvez uma história contada, legal, sacou? E aí a gente foi se sustentando nisso, assim, sabe? No que a gente tinha de imagem, e entendendo que tinha coisas que a gente não conseguiria contar, que a gente não daria conta de explicar uma amizade, de explicar uma complexidade dessa relação, desse encontro. E aí, em uma oficina de montagem com a Joana Kuller, eu nem sei se pronuncia Kuller, mas ela confirmou com a gente isso, assim, sabe? Tipo, é isso, é o indizível do filme, é o que não dá para ser dito, é a impermanência da imagem, e essa luta para essa imagem permanecer, mas ela não consegue permanecer, ela esvai, ela some, fica só o áudio, e aí a gente foi encontrando a linguagem do filme, junto com essa forma de captação mais crua que a gente tinha, e com esse corpo que não precisa ser completado, que é um universo, né? Com buracos, com espaços, com estrelas, com momentos de luz, com momentos de escuridão, assim, e jogando um pouco para o público, né? Trazendo o público com mais força para dentro do filme. Gente, como não pode deixar de acontecer nessas situações, começou uma obra aqui do lado da minha casa, então se meu som ficar mais cru agora, vai ter tudo a ver na linguagem. Olha só, uma coisa que vocês falaram lá no começo, que eu queria retomar agora, tem uma coisa importante, né, que eu acho que vocês falaram até agora, dessa questão do filme ficar datado, né, desse material, o material mais recente dele já tem 10 anos, mas ainda assim, dessa crença de vocês de que essa é uma história que acaba que é uma história que não tem fim, que ela se repete, que ela se altera de formas bem sutis, né, na medida que o Brasil vai passando por situações mais bizarras ainda, às vezes, no sentido mais macro, social, político, mas que determinados aspectos dela são, inclusive, lamentavelmente, muito onipresentes, né? Já há muito tempo, atravessando esse tempo do filme e continuando até o presente, né? E aí, nesse sentido, eu acho que tem uma coisa muito preciosa que acontece no filme ali, que é aquele encontro e aquela sobreposição, de alguma forma, do Alan com o Racionais, né? Especificamente com o Mano Brown. E eu acho que aí tem uma narrativa que se coloca ali, né, de duas trajetórias muito diferentes e, ao mesmo tempo, um reconhecimento meio mútuo, né, de que, na verdade, por detalhes muito pequenos de uma série de coisas, um poderia ser o outro, ou vice-versa, né? E eu acho que ali se narra uma história sobre isso, né? Sobre coisas que permanecem, né? Porque é isso, o Racionais está aí, né? Até hoje, o Mano Brown está aí, até em outros
lugares de exposição e de colocação, né, hoje em dia, né, que é até interessante essa passagem desses 10 anos, digamos assim, com relação ao Mano Brown, por exemplo. Mas eu acho muito interessante essa forma como, eu acho que esse encontro especificamente, a forma como vocês acabam trabalhando os materiais ao redor disso, são uma parte do que dão essa permanência, eu acho, né, para essas questões que estão em jogo ali, essas questões que estão em jogo ali nesse diálogo entre esses dois universos, né, do Alan com o do Racionais, aonde eles estão localizados no mundo da arte, da criação musical, artística, no momento que vocês filmam ele, e onde o Alan está e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa que não tem tempo, é isso, né? Ela podia ter acontecido 10 anos antes, 20 anos antes, talvez com outras pessoas, poderia estar acontecendo hoje com outras pessoas, mas as circunstâncias em si parecem muito permanentes, né? Então, se vocês pudessem falar um pouco, talvez, dessa sensação mais dessa permanência que vocês deram uma palhinha ali no começo, mas se pudessem ampliar um pouco mais e se acharem que essa reflexão aí ou essa colocação em torno dessa questão específica do Mano Brown e da participação dele como personagem do filme, de que maneira isso repercute, acho que pode ser legal. Tá, eu acho que esse processo com o Mano Brown ele é muito rico e de fato, talvez um dos pontos de ouro do filme aí, né? Porque justamente como a gente relembrando esse momento, não era tão na tora assim, né? A gente teve essa sacada ali de filmar lá numa situação, levar, botar na TV e tudo. Eu acho que foi uma forma de criar essa comunicação entre eles muito, muito legal. E eu falo como opinião pessoal, não porque está no filme Alan, mas eu acho uma das melhores entrevistas de Mano Brown que eu já vi, que é um cara que eu acompanho e assisto tudo, né? Assim, aquela entrevista, acho que ver Alan naquela situação gera uma ebulição dele ali e que ele pouco se importa com aquela câmera ali presente e acaba dando um discurso muito profundo e muito verdadeiro, né? Assim, inclusive fugindo do que a gente imaginava naquele momento, né? Ele dá um discurso duro, né? Para o próprio Alan, né? Que ele não passa a mão na cabeça, ele não alivia naquela situação ali. Então eu acho que é um momento muito doido e a relação dos dois era muito interessante também, né? Você imagina o Alan era um cara de periferia e que o mecanismo dele de existência artística era a invasão de palco, né? Um cara que chegava num show, ficava observando o posicionamento de segurança, movimentação e desenvolveu uma técnica assim admirável, né? Uma capacidade, velocidade e tudo, e de tomar o microfone, de já entrar com uma canção e tudo mais assim. E o Racionais para qualquer cara do rap que é o sonho, né, cara? Você alcançar aquele ícone, aquele ídolo. E o Alan consegue isso, né? Consegue isso com sua forma ali de chegar. E como você falou, por detalhes muito, muito pequenos, essas trajetórias seguem caminhos completamente diferentes, né? E Mano Brown, naquela época, ele não dava esse tipo de entrevista. Ali é uma situação mesmo diferente mesmo. Assim, hoje em dia ele está com mais força na mídia e tal, mas naquele momento ele não dava. Mas eu acho que o filme ele é muito atual, porque ele trata desse problema crônico do Brasil, né? De um país violento, de um país racista, e de um país que tem um alvo, né? Que são pessoas como Alan, né? E a gente vê isso o tempo todo, né? Então é impossível esse filme não estar atualizado, as questões não estarem atualizadas, porque toda hora acontece o que aconteceu com Alan, né? E eu acho que esse é um dos temas que o filme vai levantar, vai chamar para conversar, né? E, infelizmente, né? A gente está passando por um momento muito, muito complicado assim para o país todo, mas pensando no cinema também, né?
a entrada de Bolsonaro na presidência, a pandemia, essa possibilidade de um pensamento de extrema-direita tomar conta, né? Esse assombro constante o tempo todo, né? Então, assim, eu acho que as questões que o filme traz estão atualizadíssimas, sacou? É um filme do agora, por mais que feito com imagens do ontem, né? Do passado. E a gente sabe que só se constrói um futuro decente acessando de forma inteligente o passado, né? E é isso, cara. Acho interessante isso que você falou, Daniel, fazendo essa conexão mais direta até com o presente bem histórico desse momento, porque era a minha última pergunta aqui para vocês, para a gente fechar, e aí eu vou talvez dar uma outra corzinha aí para ela a partir disso que você está falando, que é o seguinte: esse é um filme que, de alguma maneira, ele foi tornado possível no sentido prático, né? Essa finalização, chegar à tela como a gente está vendo, curiosamente, dentro de um momento de desmonte de tanta coisa, principalmente nas políticas públicas de audiovisual e tal, mas ele foi realizado justamente com recurso de uma lei emergencial que surge por conta desse momento tão difícil, né? E que, curiosamente, eu acho, é a impressão que eu tenho até vendo, né? A gente fez o processo de seleção do Olhar e a gente viu muitos filmes que chegaram, que certamente só foram realizados ou tiveram eminentemente a Lei Aldir Blanc como forma de financiamento, e é curioso porque é justamente uma lei que num certo sentido, fugia do modelo do funcionamento da política pública robusta, que existia logo antes, mas que, ao mesmo tempo, tinha uma série de ausências e dificuldades de cumprir com uma certa variedade. De repente surge essa lei que é absolutamente emergencial para suprir uma necessidade e permite que determinados projetos como o de vocês, que seriam super importantes e relevantes em qualquer momento que fosse, de repente, curiosamente, no momento do desmonte de coisas, onde surge uma solução emergencial que ele acaba se tornando possível, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante que eu queria talvez ouvir vocês. E uma outra coisa complementar a esse é que, por outro lado, é isso, como você falou, a pandemia, né, principalmente na fase inicial, né, ali no, sei lá, no primeiro ano e pouco, era muito difícil filmar, né? Então, por outro lado, a gente viu muitos filmes ficando prontos e sendo prontos, que eram justamente os filmes de arquivo, né? Ou de outras maneiras. A gente vai ter no Olhar, por exemplo, no encerramento, a gente tem uma animação feita no Ceará também com recurso da Lei Aldir Blanc, representando o momento da pandemia para um grupo enorme de animadores cearenses, 37 animadores. Então, assim, a animação também, as pessoas cada uma fazendo na sua casa e compondo conjuntamente pela internet um filme. Então, assim, tem determinados caminhos que fugiam da ideia de estar filmando, né, organizadamente, e que, por acaso, geram filmes muito diversos, né, como o de vocês é bem diferente desse filme que eu estou falando. O filme de abertura do Olhar é um filme de vídeos cartas entre duas realizadoras, uma no Brasil e uma morando nos Estados Unidos durante a pandemia. Então, tem uma série de formatos muito diferentes que o processo da pandemia acabou permitindo surgir com mais força, né? Então, tem um pouco falar dessa questão de como esse filme, para além do que você falou, que é a questão temática, social, política brasileira, como a questão da forma dele, como ele acabou se viabilizando, acaba sendo muito conectado com esse momento especificamente, né? Tanto das políticas públicas de apoio quanto da pandemia, né? Cara, isso é o cinema de guerrilha que sempre existiu, velho. Sempre existiu esse cinema underground, esse cinema de margem, as pessoas sempre tiveram produzindo e talvez ele tenha perdido um pouco espaço enquanto formato mesmo, enquanto espaço nos festivais, mas você vê, né, que como a coisa volta, né, quando as coisas se adaptam, as coisas vão se reorganizando e assim, um filme que eu estou fazendo agora, o curta que Diego fez, sacou? É tudo nessa linha, assim, existe esse cinema feito com menos recurso ou de formas mais improvisadas, sacou? Ele sempre existiu. A Cavalo do Cão, que é a nossa produtora, ela sempre fez isso e sempre gostou muito desse formato, né? Desse cinema que flerta com as artes visuais, que flerta com a videoarte, que
sabe, que está, né, nessas fronteiras. E, com certeza, essa análise que você fez aí é perfeita, porque a Aldir Blanc, ela veio tornar possível esse tipo de realização, ou que estava guardada dentro do armário, ou que estava ali no desejo, mas não tinha como ser feita. Então, assim, certamente, se a gente não ganhasse esse edital de finalização, o filme não estaria aqui no Olhar, sacou? Porque é isso, às vezes as pessoas confundem também, assim, né? Cinema de guerrilha, cinema underground, cinema de margem como algo que necessariamente vai ser feito com orçamento zero, e não é sobre isso, né? É sobre outros modos, outras operações, outros processos. E, sinceramente, assim, esse é o cinema que a gente gosta, a gente mais gosta de fazer, é nessa linha. É claro que a gente se aventura nas outras, às vezes as aventuras não dão muito certo, mas assim, onde a gente se sente mais contemplado e mais confortável é nesse cinema mesmo, de margem, de cinema de beira de fita. Pô, genial. E eu estava até pensando agora, enquanto você está falando, curiosamente, a gente passou um filme no ano passado, na competição também do Olhar, chamado O Sonho do Inútil, que depois, se vocês não conseguiram ver, eu vou tentar botar vocês em contato com o realizador, que é um realizador de periferia aqui do Rio, inclusive, e que, na verdade, é um filme que eu estava pensando agora, tem muito a ver, por caminhos bem curiosos com o Alan, assim, com a diferença de que ali o artista, o realizador, o diretor, é um dos artistas de um grupo, na verdade, que ele vai registrando esse processo também ao longo de muitos anos, mas ele é parte mesmo do próprio grupo artístico que ele está registrando. Mas eu acho que tem muitos pontos de contato em comum entre e é uma trajetória interessante de ter tido esse filme no ano passado e agora o Alan, os vários diálogos e conversas que eles fazem, acho que é bem interessante essa oportunidade de ter passado esses dois filmes nesses 2 anos e tem bastante relação com esse momento da criação e tal, acho muito legal. Gente, é isso, a gente está aqui já passando do nosso tempo desse papo, é um início de conversa, né, como sempre é o lançamento de um filme, a partir das primeiras exibições aí é que ele começa a viver e a respirar e a ter outras conversas e outros lugares onde o filme vai chegar e vai levar. Queria agradecer demais aí o tempo de vocês, desejar uma ótima, né, coisa que a gente não pôde fazer nos últimos 2 anos, então é um prazer fazer agora, desejar uma ótima sessão presencial para o filme em breve. No Olhar, nos últimos 2 anos, a gente só fez essa entrevista e pronto, não encontrou ninguém pessoalmente, não passou os filmes nas salas de cinema, infelizmente. Que bom que a gente vai poder fazer isso nesse ano. E se vocês quiserem falar qualquer coisa aí que ficou faltando numa finalização aqui, fiquem à vontade. Beleza, é isso. Eu acho que esse momento é muito especial para a gente, para Alain, né? E coroa o poder do cinema, né? De alguma forma, o Estado silenciou Alain, né? E o cinema não vai deixar, né? Alain vai continuar nos palcos, né? Agora no palco do Olhar de Cinema, que essa tela também é um palco, esse espaço onde ele sempre lutou, e agora ele segue essa nova etapa. Isso é muito potente, muito forte para a gente, né? Então, motivo de muita alegria para Cavalo do Cão, para a nossa luta junto com Alain e tudo mais. E já que falamos tanto em cru, né? Ei, Bolsonaro, vai tomar no cru. Só para fechar. Beleza. É só que eu queria falar sobre política. Vai tomar no cru. Não, é isso, assim, agradecer mesmo e celebrar esse momento muito, muito importante para Cavalo do Cão, para mim e para Diego, assim, porque se manter produtivo e vivo dentro do cinema autoral não é fácil, não é tarefa simples. Então, esse momento aqui,
ele bate de uma forma muito carinhosa para a gente. E aí eu expando isso também não só para a gente, mas para o cinema feito na Bahia, né? Eu acho que tem uma importância grande assim ter um filme baiano. Eu não sei quais são os outros filmes, mas é muito bom para o cinema baiano estar na competitiva, na mostra principal do Olhar. Genial, gente. Obrigado aí demais a vocês e vamos nessa. Que a Alan esteja nas telas, como disse Diego, no Olhar e em muitos lugares depois também. Valeu. A gente se vê numa próxima conversa, gente. Abraço. Viva Valeu, Alan do valeu, Rap. Eduardo. Valeu.